Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo, abordarei sobre a conversão de unidades de tempo. Simbora! Neste vídeo sobre conversão de unidades de tempo, abordarei as seguintes pautas: principais unidades de tempo e como converter essas unidades. Como eu já havia dito no vídeo sobre o Sistema Internacional de Unidades, o tempo é uma grandeza física, ou seja, pode ser medido. E dentre as unidades de tempo, podemos citar, por exemplo, o ano, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, microsegundo, dentre outros. E as principais unidades de tempo que irei trabalhar neste vídeo são hora, minuto e segundo. Vejam nessa tabela as principais relações das unidades de tempo. Por exemplo, 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas. E um dia tem 1.440 minutos. E um dia equivale a 86.400 segundos. Iremos ver agora alguns exemplos de conversão de unidades de tempo. Mas antes, gostaria de mostrar um simples esquema que pode facilitar bastante nos cálculos. Colocando essas três unidades da maior para a menor, ou seja, hora, minuto e segundo, nós podemos utilizar o seguinte raciocínio. Para se transformar unidades maiores em menores, nós temos que multiplicar por 60. E para transformar unidades menores para maiores, dividimos por 60. Por exemplo, hora é uma unidade maior que minuto. Então, se você quiser transformar hora em minuto, multiplica por 60. E se for fazer o processo contrário, basta dividir por 60. Da mesma forma que se você for transformar minutos em segundos, basta multiplicar por 60. E se for transformar segundos em minutos, basta dividir por 60. Então, pessoal, vamos lá para o primeiro exemplo. E nesse exemplo, eu tenho aqui a transformação de 2 horas em minutos. Como nós vimos no início desse vídeo, para transformar esses três tipos aqui de unidades de tempo, podemos multiplicar ou dividir por 60. Por exemplo, se você for transformar uma unidade maior em uma menor, horas é maior que minutos. Então, nós vamos multiplicar por 60. Da mesma forma que se você for transformar minutos em segundos, você também multiplica por 60. E se for o processo contrário, de uma unidade menor para uma maior? Se for o processo contrário, nós iremos dividir por 60, como mostrado no vídeo. Então, nesse exemplo, nós temos aqui a conversão de 2 horas em minutos. Então, basta eu colocar, posso colocar aqui o 2 embaixo da hora, que é justamente o que eu quero converter. 2 horas em minutos. O que é que eu tenho que fazer? 2 vezes 60. Quanto é 2 vezes 60? Isso mesmo, 120. Então, podemos dizer que 2 horas em minutos é igual a 120 minutos. Há outra possibilidade também de se fazer a conversão, que é usando a regra de 3, que também é muito simples. E aí, para você realizar a regra de 3, você precisa saber a relação de uma unidade com a outra. Por exemplo, nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Se eu tenho 2 horas, que é o que o exemplo aqui está nos dando, né? 2 horas equivale a quantos minutos? Fazendo aqui meio por extremos, x vezes 1 vai dar x,
2 vezes 60, 120 minutos. Então, chegamos no mesmo resultado, usando meios diferentes, porém com lógicas iguais. Então, essa foi a nossa primeira conversão de unidades de tempo. Então, pessoal, vamos lá responder o segundo exemplo. E nessa conversão, nós temos 3 minutos para serem convertidos em segundos. Utilizando o mesmo raciocínio explicado até o momento, nós iremos transformar minutos em segundo, utilizando esse mesmo esquema. Então, nós temos aqui 3 minutos. Se eu quero transformar, se eu quero converter em segundos, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 60. E aí eu faço 3 vezes 60, vai dar 180 segundos. Então, podemos dizer que 3 minutos equivalem a 180 segundos. Também podemos fazer por regra de 3. E como é que ficaria por regra de 3? 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu tenho 3 minutos, podemos dizer que equivalem a x. Fazendo meio por extremos, fazendo aqui a multiplicação, 3 vezes 60, chegaremos no mesmo valor já encontrado, 180 segundos. Então, tanto faz você fazer por um esquema como esse ou por regra de 3. Fica a seu critério. Vamos agora resolver o terceiro exemplo. E nesse caso aqui, nós temos 360 segundos para serem convertidos em minutos. Então, vamos lá utilizando o mesmo esquema. Nós temos aqui 360 segundos. 360 segundos. Queremos converter em minutos. E agora preste atenção, nós não temos mais uma unidade maior para uma menor, e sim ao contrário, uma unidade menor para uma maior. Então, o que é que nós vamos fazer? Dividir por 60. Então, pega-se 360 e divide por 60. E essa divisão vai resultar em 6. Então, 360 segundos equivalem a 6 minutos. Professora, posso fazer por regra de 3? Claro, pode sim. Também é outra forma. Basta fazer a relação correta. 1 minuto equivale a 60 segundos. Se eu tenho 360 segundos, eu vou ter quantos minutos? Fazendo meio por extremos, vai resultar numa divisão de 360 dividido por 60. Tudo isso vai ser igual a 6 minutos. Feita a conversão. Vamos agora para o quarto exemplo. E nesse exemplo, nós temos que converter 1,5 horas em segundos. Então, seguindo o mesmo raciocínio já utilizado nos exemplos anteriores, colocaremos aqui embaixo de hora 1,5. E aí vamos ter muito cuidado nessa conversão. Se fosse para converter horas em minutos, bastaria multiplicar 1,5 por 60. E aí teríamos o valor em minutos. Mas o exemplo aqui está pedindo em segundos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar esse valor 2 vezes por 60. Ou você pode fazer dessa forma. 1,5 vezes 60 vai dar 90. 90 vezes 60, podemos chegar em 5.400 segundos. Ou você pode ir direto. 1,5 vezes 60 vezes 60 novamente. E aí chegará em 5.400 também. Fazendo por regra de 3, como é que ficaria? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então,
1 hora,5 equivale a quantos segundos? Multiplicando 1,5 vezes 3.600, chegaremos exatamente em 5.400 segundos, o mesmo valor encontrado utilizando o esquema. Então, pessoal, esses foram os exemplos de conversão de unidades de tempo. Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Goodbye, galera. Até o próximo vídeo. E espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.